Oi pessoal, bom dia, tudo bom com vocês? Então hoje nós vamos ter uma aulinha, começar apenas a aula de cálculo estequiométrico, que é referente à apostila de vocês, as aulas 20 e 21, da página 806, tá? Não vou dar a aula inteira, a gente só vai começar. Não vai ter roteiro porque é uma aula de aplicação de cálculo, então a gente, vou dar exemplos aqui, vou fazer com vocês 3 exercícios da apostila e aí eu vou selecionar para vocês os exercícios que vocês conseguem fazer, tá bom? Então é a aula 20 e 21 da página, deixa eu colocar aqui, aulas 20 e 21 da página 806, mas não vou fazer, a gente não vai finalizar, tá? A gente só vai começar. Então, quando a gente vê esse nome, cálculo estequiométrico, é um nome que é um tanto assustador, né? Mas, na verdade, é um cálculo feito utilizando uma reação química. Essa é a ideia. Então, você tem uma reação química e você vai fazer um cálculo utilizando essa reação. E aí você tem que pensar que a sua reação é como se fosse sua receita. Isso é muito importante, gente, porque existe um certo trauma nesse assunto, mas é porque vocês precisam saber como pensar em cima da reação. Então você tem que pensar que a sua reação é uma receita de um bolo. Você necessariamente pode fazer mais de uma receita, 2, 3, ou você pode fazer metade, mas você tem que obedecer a proporção, aí a palavra-chave. Sempre você tem que obedecer a proporção. Então, por exemplo, tá? Vou dar exemplo da receita e aí a gente vai aprender como que a gente olha a proporção numa reação química, tá? Então, vamos supor que eu tenho uma receita aqui de meio quilo de farinha, essa é a minha receita, tá? Meio quilo de farinha. Eu vou precisar de 1 litro de leite, 1 litro de leite, e eu vou precisar de 2 ovos, tá? Essa é a minha receita, que eu tenho que obedecer à proporção. Se eu fizer 2 receitas, eu vou precisar de 1 quilo de farinha, 2 litros de leite e 4 ovos. Eu tenho que obedecer à proporção. Nota que quando eu trabalho em proporção, eu não preciso da farinha, é quilo é unidade de massa, né? Na hora que eu fui fazer a proporção para o leite, eu já trabalhei litro, que é a unidade de volume. E quando eu fui falar dos ovos, eu trabalhei quantidade. Então, quando você tem uma receita, você não precisa trabalhar a mesma unidade para todos, né? O que eu quero dizer com isso? Se eu usei quilo de farinha, eu não preciso usar quilo de leite e quilo de ovo. Eu posso usar unidades diferentes, dependendo do que eu estou analisando. E aí, o que a gente precisa aprender? Como olhar essa proporção dentro da reação. Essa parte importante. A reação é a nossa receita. Como que eu faço para saber olhar essa reação? Então, a gente tem 2 proporções na reação para analisar. A proporção em mol e nós temos a proporção em massa. Eu vou trabalhar essas 2. Depois, nas próximas aulas, nós vamos ver as outras proporções também. Mas, por enquanto, mol e massa. Então, vou dar um exemplo, tá? Essa reação aqui, ó. M2 mais H2 dando NH3. Então, a primeira coisa é olhar a reação e ver se ela está balanceada. Se ela não tiver, você tem que balancear. Então, aqui eu tenho 2 do nitrogênio, vou colocar um 2 aqui na frente. Aí eu passo a ter 6 hidrogênios aqui, estão vendo? Vou colocar um 3 aqui na frente para acertar. Então, a primeira receita que a gente vai aprender da reação, receita é a mesma coisa que proporção. É a proporção em mol. E a proporção em mol, gente, é a mais fácil, é o número do balanceamento. Então, ó, qual é o número do balanceamento? 1 aqui, para 3 aqui, para 2 aqui. Por isso que é importante fazer o balanceamento.
No laboratório, eu não vou reagir uma molécula, nem dá. Vou reagir uma molécula com 3 moléculas. Qual a unidade que a gente trabalha na química? Mol, tá? Então, o que eu tenho aqui de proporção? A minha receita é a minha proporção. A cada 1 mol do N2 que eu reajo, eu preciso de 3 mols do H2. Reagente é tudo que está antes da seta, né? Isso é o que eu preciso. Eu posso ter outro valor? Lógico que eu posso. Desde que aqui seja 3 vezes aqui. Então, se eu tiver 5 aqui, aqui eu vou ter que ter 3 vezes 5, 15 mols. Se eu tiver aqui 10 mols, eu vou ter aqui 30 mols. Essa proporção em mol é o que eu tenho que obedecer, não importa quanto que eu reajo. Só que vai reagir 1 mol do N2 para 3 mols do H2. E vão formar quantos do NH3? A cada um desses que reage, é lógico que vai reagir com esse. Mas, ó, a cada um desses que reage, forma 2 aqui. A gente pode olhar só as substâncias que interessam. Na verdade, a gente deve fazer isso. Senão você demora muito no exercício. A cada 2 desse para 1 desse. Então, se eu reagir 5 aqui, aqui tem que ser o dobro, vão formar quanto? 10. E se eu reagir 10 mols aqui, aqui vai formar 20. E se eu reagir meio mol aqui, aqui vai ser o dobro de meio, 1. Então, é uma proporção, que nem uma receita, que eu tenho que manter. A cada 1 mol desse, 3 mols desse e 2 mols desse. Essa é a primeira receita, tá? Que a gente aprendeu. O exercício também, às vezes, me fala de massa, tá? Como que a gente acha a proporção em massa, a receita em massa? Toda vez que o exercício falar alguma coisa de massa, você tem que trabalhar com a proporção usando a massa molar, tá? Sempre. Se o exercício não der a massa molar, você pega a tabela para pegar as massas atômicas. Então, por exemplo, ó, o nitrogênio, então agora eu vou fazer a receita em massa, que é a proporção em mol. Agora a gente vai trabalhar a proporção em massa. Vou mudar de cor. Deixa eu pegar outra cor. Tá? Então, aqui, você vai na tabela periódica, ou se o exercício não der, pega lá. O N vale 14. Deixa eu ver se tá dando pra ver. Não sei se dá pra ver a verdinha, né, gente? Vamos fazer uma cor mais viva. Vamos fazer de azul, vai? O N vale 14. Isso foi pego lá na tabela, tá? Só que é N2 a substância. Então, eu tô tirando as massas molares. Né? Falou de massa, penso em massa molar. Vezes 2, 28 gramas. 28 gramas para 1 mol, certo? Massa molar. 1 mol, 28 gramas. Vou fazer para a substância H2. Vou lá na tabela e pego. Cada H vale 1, só que eu tenho 2 aqui. Então, a massa molar vai dar 2. 2 gramas para 1 mol. 1 mol de H2 tem 2 gramas. Pronto. E vou fazer a massa molar do NH3. Esquece esse número por enquanto. Estou fazendo as massas molares das substâncias. O N vale 14. Cada H vale 1, eu tenho 3. Então, 14 mais 3, 17 gramas. 1 mol tem 17 gramas. Deixa eu vir para cá, ficar mais claro. Pronto. Achei as massas molares. Muitas vezes o exercício fornece, tá? Então, como que fica a proporção em massa? Eu tenho que obedecer à proporção da reação, da minha receita. Se eu pensar em massa, aqui a proporção não é 1 mol? E 1 mol tem que massa? 28 gramas. Então, aqui, em massa, 28 gramas para o N2. Cada mol do H2 são 2 gramas, certo? Mas eu tenho quantos mols na reação? Eu tenho 3 mols na reação. Então, eu vou achar um valor de quanto? 3 vezes 2, 6. Então, aqui, gente, vai dar 6 gramas. Que conta que você fez? Você pegou o 3 e multiplicou pela massa molar do H2, que é 2. Você pegou o 3 da reação e multiplicou pela massa molar. E aqui?
cada mol do NH3 vale 17. Quantos mols eu tenho aqui na reação sendo formado? 2. Vou chamar aqui de X, vou chamar aqui de Y. Então, na verdade, eu tenho 2 vezes 17, que dá 34. 34 gramas. Que conta que você fez? Você pegou o número do balanceamento e multiplicou pela massa molar da substância, tá? Entenda o que você está fazendo. E aí você tem a proporção em massa. Então vamos fazer juntar um pouquinho com a parte da Elaine, né? Ela não deu a lei de Lavoisier para vocês? A lei das proporções em relação à massa, né? A lei da massa total dos reagentes igual à massa total dos produtos. Lei das proporções definidas é a lei de Proust. Então, quando você fala em massa, somente em massa, a massa total dos reagentes tem que ser igual à massa total dos produtos. Então, 28 mais 6 dá 34. Mol não, hein? 1 mais 3 não deu 4, deu 2 aqui, porque mol é o número do balanceamento. Então, essas são as receitas que a gente tem. E o que a gente usa aqui? Dependendo da pergunta, você usa ou mol ou massa, tá? Então, como que a gente faz, né? Então, aqui agora eu vou fazer uma pergunta para a gente aplicar esses valores. Vamos supor que o exercício fala assim para a gente. Determine a quantidade em mol. Esse aqui eu vou fazer só o pensamento. Determine a quantidade em mol. Aqui. Em mol. Do NH3. Quando estiver reagindo. Aqui. 28 nada. 56 gramas do N2, tá? Então, a pergunta é, se reagir 56 gramas do N2, é lógico que ele vai ter que estar reagindo com o H2, mas ele não está falando do H2, então não me interessa, tá? Quando reage 56 gramas do N2, qual a quantidade em mol do NH3 que você vai estar formando? Então, o que eu aconselho, tá? Porque tem a questão do tempo nos vestibulares. Quando você tiver com massa, faz a pergunta em cima. Se aqui for dado massa, você vai usar a proporção em massa. Então, aqui eu não vou trabalhar com mol, porque desse aqui ele me deu massa, então eu vou trabalhar com massa. Vou apagar essa parte aqui, gente, que eu já ensinei como determina as massas moleculares, né? Pra gente poder usar aqui minha microlozinha, né? Então, aqui, ó. Ele não deu 56, não vou trabalhar com o mol. Vou até apagar. Vou trabalhar com 28. O H2, ele não me perguntou nada. Portanto, nem vou pensar nele. Tá? Então, ó a proporção. Eu falo que essa é a linha da receita. Se aqui ele deu massa, trabalho com a proporção em massa, que é a massa molar. Como aqui eu só tenho 1 mol, então aqui é só a massa molar. Aqui ele não me perguntou massa. Ah, Elise, mas poderia usar massa? Mas você vai estar respondendo que ele não perguntou. Já vai direto na pergunta. Ele perguntou o quê? Mol. Então aqui eu não vou usar os 34 gramas, eu vou usar a proporção em mol. Qual é a proporção em mol aqui? É o número do balanceamento. São esses 2 mols aqui. Vou passar ele para baixo. 2 mols. Coisas que eu sei que vocês ficam nervosos. Ah, fico nervoso. Vai ficar nervoso, coisa nenhuma. Aqui é grama, aqui é mol. Arlise, não tem que ser a mesma unidade? Não é a mesma substância. Aqui pode ter unidade diferente daqui. É que nem a minha receita que eu falei para vocês. 1 quilo de farinha. Eu uso quilo de leite para fazer a receita? Eu uso litro. Por quê? Porque são coisas diferentes. Aqui é a mesma coisa, tá? Aqui eu trabalhei com massa porque ele me deu massa. Aqui eu trabalhei com a receita, com a proporção em mol, porque ele pediu mol. Faz a pergunta. Se você tem 56 gramas do N2, você vai achar quantos mols aqui. 56 é o dobro de 28, então aqui vai ser o dobro de 2, que vai dar quanto? 4 mols. Daria para fazer de outro jeito? Lógico que daria, tá? Mas você tem que tomar cuidado com o tempo na prova, né?
Você poderia passar isso aqui para mol e aí colocar embaixo de 1 mol aqui. Pode, gente, lógico que pode. Eu tento falar para vocês, mostrar para vocês uma maneira que você consiga fazer o exercício mais rápido, tá? E a maneira mais rápida é, coloque em cima a pergunta e aí usa as proporções que te interessam. Se aqui é massa, você vai usar a proporção em massa, que é a massa molar. Cuidado que se aqui não for 1, essa massa molar você tem que multiplicar pelo número daqui. Se aqui é mol, você vai achar a proporção em mol, tá certo? Então eu vou fazer com vocês, gente, 3 exercícios da apostila, tá? Eu vou resumir o enunciado e aí depois vocês tentem, na hora pega a apostila, tenta fazer sem olhar, tá bom? Então deixa eu apagar aqui, ó. A página é página 807, tá? Então, página 807. O exercício 1. Então, se é cálculo estequiométrico, sempre a gente tem uma reação química. Do exercício 1 foi dada que o bicarbonato, ele deu aqui, falou que o bicarbonato é esse, sofre uma reação de decomposição formando esses produtos. Aqui, mais CO2, mais água. Isso aqui é sólido, aqui é gasoso e aqui é líquido. Agora eu vou ler a pergunta do exercício. Ele fala assim: qual a quantidade em mol do bicarbonato? Tô resumindo a pergunta, tá? Mas o textinho é pequeno. Qual a quantidade em mol? Vem aqui em cima e faz a pergunta. Eu quero quantos mols desse são necessários para formar 20 mols do CO2. Ah, mas por que ele não falou dos outros? Porque ele não quis. Não quis saber dos outros, tá? Direciona só o que ele tá perguntando. A proporção em mol, gente, é o número do balanceamento. Então, aqui você vai ter a linha da receita, que eu chamo linha da minha proporção. Que proporção eu vou usar? Mol ou massa? Mol, que ele me deu mol. Então, aqui, mol, número do balanceamento. 2 mols desse aqui, NaHCO3. Agora vai para onde ele tá dando, que é só esse. Número do balanceamento aqui, quando não tem, subentende-se 1. Forma 1 mol do CO2. Essa é a minha receita. Agora vamos para a pergunta. Quantos mols, X aqui embaixo, para 20 aqui? 20 mols de CO2, olha. Fechou. Quantos mols para 20? Gente, aqui é o dobro daqui, né? Então, aqui tem que ser o dobro daqui. Qual é o dobro de 20? 40. 40 mols. Não lembro se era exercício teste ou exercício escrito, tá? Que eu peguei só o esquema aqui. Então, esse é o primeiro exercício. Exercício considerado fácil, porque trabalha com a proporção de olhar só o balanceamento. Agora, exercício 2. O exercício 2 já mistura mol com massa. Então, vou colocar aqui a reação para a gente resolver. Aqui. Tá, gente? Eu não coloquei roteiro porque é aplicação, né? Então, aqui é bem a aplicação do que a gente tá vendo. Então, tem que sempre olhar a reação. Então, no exercício 2, a reação é da água oxigenada. Aqui, que é o peróxido de hidrogênio. A água oxigenada se decompõe, deixa eu copiar certinho do jeito que ele coloca, em água mais O2. Isso. Aqui tem um 2 na frente, aqui tem um 2 na frente. Quando não tem número, subentende-se 1. Essa é a minha reação. Aí a minha pergunta: se você estiver reagindo 5 mols do peróxido de hidrogênio, faz a pergunta em cima. Se eu estiver reagindo 5 mols do peróxido de hidrogênio,
Qual a massa do oxigênio formada? Massa do oxigênio formada. Não me perguntou nada da água. Certo? Organizei o exercício. E essa parte mais difícil? Se você conseguir organizar aqui, dificilmente você erra, tá? Então, vou fazer a minha linha da proporção. A linha da minha proporção é a linha da minha receita. Se aqui ele deu mol, aqui eu vou pegar a proporção em mol. Vou falar o que vocês pensam. Ah, Arlês, mas ele pediu massa desse. Sim, mas a minha receita é trabalhar as unidades de acordo com a substância. Ele pediu massa do O2. Aqui ele não deu massa do H2O2, ele deu mol. E a proporção que eu pego em mol é o número do balanceamento. Então, minha linha da receita fala: a cada 2 mols do H2O2, vem pra cá. Vai formar quantos mols aqui? 1, certo? Só que ele tá pedindo o que aqui? Massa. Então, o que eu vou fazer? Vou trabalhar com a proporção em massa. Esse exercício eu vou fazer de duas maneiras, tá? Vou fazer direto, que é o jeito que eu faço, que é uma regrinha de 3 só, e vou fazer em 2 regrinhas. Qual é o problema de se fazer em mais de uma regra? Vocês se perdem. E é isso que eu quero evitar. Eu quero evitar que vocês se percam. Além de ter que fazer mais conta, tá? Então, ó, a cada 2 mols desse, eu produzo 1 mol desse. Certo? Só que eu gosto de fazer direto. Aqui não é massa? Então, vou trabalhar com a proporção em massa. Proporção em massa é massa molar, que o exercício deu no exercício. Massa molar do O2, 32 gramas. Então, aqui, não forma 1 mol? 1 mol corresponde a 32 gramas do O2. Já usa, gente, porque é uma regrinha de 3 só que a gente vai fazer. Faz a pergunta. Se eu tiver 5 mols aqui, eu já acho a minha massa aqui. Massa de O2. Essa massa de O2, 5 vezes 32 dividido por 2. Vai dar 5 vezes 16, né? 5 vezes 16, 30 com 3, 80 gramas. Certo? Porque aqui, ó, esse vai ser esse vezes esse dividido por 2. 32 dividido por 2 dá 16. Pronto. Essa é uma maneira direta. Ai, Arlês, olha eu falando comigo mesmo, né? Pode fazer de outra maneira? Pode. Você poderia fazer assim: 2 mols do H2O2 vai produzir 1 mol do O2. Ou, tá, gente? Fazendo ou. Se você tem 5 mols aqui, você acha quantos mols você vai estar formando do O2? Que vai ser a metade de 5, né? Porque 1 é metade de 2. Qual é a metade de 5? 2,5 mols. Só que o exercício pediu massa. Aí você vai. Ele deu a massa molar do O2. 1 mol tem a massa molar de 32 gramas. 2,5 mols. Você vai achar a massa do O2. Gente, que vai dar a mesma quantidade. Se você multiplicar 32 vezes 2,5, vai dar 80. 80 gramas. Tá? É isso, né? 16 vezes 5, 80, é. Ah, Elise, eu acho mais fácil aqui, mas são 2 regras de 3, eu queria evitar isso. São 2 contas. Aqui, as contas foram fáceis. E se as contas fossem chatas? Tá? Aqui daria 80 igual aqui. Então, vamos finalizar. Vocês vão fazer o exercício 3. Tá bom, gente? Depois, na hora que eu colocar a aula lá no plural, eu seleciono quais são os exercícios que vocês conseguem fazer. Então, você tem uma reação química que você vai fazer a pergunta em si. Se eu tenho 5 mols reagindo aqui, qual a massa de O2 que eu vou estar produzindo? Se aqui é mol, vou trabalhar com a receita em mol. Receita em mol é proporção, é o número do balanceamento, só 2 mols desse. Se aqui ele pediu massa, eu vou trabalhar com a proporção em massa, que é usar a massa molar que ele deu. Às vezes eu tenho que calcular, né? Só ele deu.
1 mol, 32 gramas. Aqui eu tenho 1 mol, então são 32 gramas. 5 mols, acho a massa. Se ele tivesse me pedido massa de água, 1 mol da água são 18 gramas, mas aqui são quantos mols? 2, então eu teria que multiplicar 18 vezes 2 aqui, tá? Aqui eu não precisei porque aqui é um só. Pronto, acabou o exercício. Se você quiser se fazer em 2 etapas, poderia. 2 mols do H2O2 produz 1 mol do O2. 5 mols descobre quantos mols? 2,5. Aí esse mol você passa para massa. O mol tem 32 gramas, 2,5 mol você acha massa. Mas o que eu quero é que vocês consigam fazer o exercício no menor tempo possível. Por isso que eu insisto nessa parte aqui de você fazer a pergunta em cima e só usar a proporção que interessa. Tá certo, gente? Então, nós não finalizamos a aula. Eu vou passar quais são os exercícios que vocês conseguem fazer. Bom? Um beijo grande aí no coração de vocês. Uma boa semana, tá?